Boa noite, aluno, tutor. É uma alegria dar início à nossa segunda teleaula da disciplina intitulada Didática. Como você sabe, eu sou a professora Natália Gomes e estamos juntos estudando aspectos tão importantes sobre os processos de ensino e também de aprendizagem. E o tema da nossa segunda teleaula será Tendências pedagógicas. Nós iremos refletir sobre o histórico, as características e as concepções políticas, sociais, humanas e técnicas das tendências. Bom, antes de iniciarmos as discussões da nossa aula, eu gostaria de retomar com você alguns aspectos que nós estudamos na nossa primeira aula de didática. Nós analisamos na aula anterior as questões relacionadas aos conceitos envolvendo a didática, envolvendo a pedagogia. Então, por meio dos nossos estudos, nós verificamos o seguinte, que a didática ela é um ramo da pedagogia. A pedagogia ela é compreendida por alguns autores como uma ciência que estuda a relação teoria e prática na educação, nos processos educativos. E eu até trouxe um exemplo para você. A pedagogia como um corpo e a didática como um braço, um ramo da pedagogia. Ou seja, na didática, nós analisamos os processos de ensino e de aprendizagem. Então, tudo que está relacionado ao ensinar, ou seja, ao trabalho do docente na organização, no planejamento, na seleção de objetivos, de conteúdos, metodologias, tudo que envolve a ação docente é estudado pela didática. E também a aprendizagem, que aí se refere aos aspectos relacionados ao nosso educando. Então, como o aluno aprende? Quais conhecimentos socializar com esse sujeito? A necessidade de entender as suas especificidades. Então, a didática, ela vem para nos possibilitar, nos instrumentalizar em relação às formas de ensinar e também os modos como os nossos alunos aprendem. Isso é investigado na didática, sempre visando a praxis, sempre visando aquela prática no concreto, na vida cotidiana. Nós também verificamos na nossa aula anterior as contribuições do Comênio para a área da didática. Ele que foi considerado o pai da didática, por conta das obras que ele elaborou, que é a Didática Magna, ou também conhecida como Tratado Universal de Ensinar Tudo a Todos. Então, o Comênio, ele veio para propor uma reforma educacional, visto que o modo como estava acontecendo os processos educativos não estavam sendo efetivos, não estava sendo olhado para os indivíduos, as especificidades dos sujeitos não estavam sendo atendidos. Então, ele propôs essa reforma e um novo olhar foi dado à realidade educativa e aos processos de aprendizagem. Nós também iniciamos na nossa aula anterior uma discussão sobre as tendências pedagógicas, as quais nós iremos aprofundar nesta segunda aula. Mas por um percurso histórico da nossa educação brasileira, nós fomos observando em que momentos as tendências elas se iniciaram e também a permanência dessas tendências. Sim, nós discutimos principalmente as tendências de cunho liberal, nós discutimos as que ainda se encontram na nossa realidade e problematizamos esta questão. E por fim, na nossa primeira aula, nós analisamos a didática na atualidade, visando pensar no papel das tecnologias, então estas tecnologias como recursos nos processos educativos, ou seja, um recurso que vai auxiliar o professor no momento de socializar os conhecimentos científicos com os alunos. Também refletimos sobre alguns desafios que estão colocados na nossa educação brasileira, tais como a formação docente e essa construção da identidade do professor. Então, a importância do professor estar aberto à apropriação de novos conhecimentos e também pensamos a necessidade de refletir sobre a importância de ser ofertado a esse docente uma formação continuada dentro da escola, porque ele vai ensinar aquilo que ele sabe para o seu aluno e é direito desse professor, é dever do Estado, como é colocado em muitas legislações, tais como o Plano Nacional de Educação, o incentivo à formação continuada dos professores.
Também discutimos a necessidade de pensar no multiculturalismo, que foi uma vertente que veio após as tendências pós-críticas, visando o respeito à diversidade e o papel do conhecimento para que o outro, a sua singularidade, ela seja respeitada e assim que possamos construir de fato uma sociedade igualitária e justa. E por fim, nós também pensamos a questão do papel do professor e o desafio que ele tem em relação a pensar práticas criativas, os projetos inovadores, sempre visando a socialização do conhecimento com os seus alunos. Então, de uma forma geral, foram esses os aspectos que nós discutimos na nossa primeira aula, que, claro, será a base para as nossas discussões ao longo da disciplina. E agora eu quero te fazer um convite ao estudo da nossa segunda aula. Então, juntos, aluno, nós iremos conhecer as principais tendências pedagógicas que respaldam o trabalho educativo. Também iremos compreender as principais características destas tendências pedagógicas. E juntos iremos refletir sobre as tendências que auxiliam no processo educativo. Então, a gente já tivemos um contato anterior com essas tendências, agora é o momento de aprofundar, de pensar essas tendências. Lembra-se que eu discuti com você que a escola ela é uma instituição que se encontra dentro da sociedade e que outros aspectos irão influenciar essa escola, tais como sociais, políticos, históricos, econômicos. Então, as tendências, elas também vêm de encontro com essa construção social. E por isso que a gente não pode desvincular essa discussão com a nossa educação atual e, claro, com todo o processo histórico até chegarmos nos dias de hoje. E para isso, conhecimentos prévios se fazem necessários neste processo. Então, vamos conhecê-los. A importância de verificar a necessidade de entendimento sobre as tendências pedagógicas. Também é importante fazer a distinção dentre as tendências pedagógicas e observar as implicações das tendências na nossa didática educacional. Por meio dos estudos, esses conhecimentos prévios, eles foram construídos a partir dos estudos que nós realizamos na aula anterior. Então, nós já tivemos uma discussão sobre as tendências pedagógicas. Por meio da análise histórica da nossa educação brasileira, foi possível observar que temos grupos com interesses antagônicos dentro das concepções de tendências. Então, isso vai ficar ainda mais claro nesta segunda aula. Por isso que foi importante uma discussão inicial na aula anterior. E, claro, a leitura da unidade 2 do nosso livro, que eu tenho certeza que você fez, também fará toda a diferença para a gente poder aprofundar ainda mais estes conceitos na nossa segunda teleaula. E como você sabe, nós sempre estudamos os conceitos, as teorias, olhamos para todo o conhecimento produzido sobre essa temática a partir de uma realidade que vai nos instigar, que vai nos auxiliar nas nossas reflexões. Então vamos conhecer a situação geradora de aprendizagem. Na nossa segunda aula, aluno, qual que é o contexto que irá impulsionar os nossos estudos? Eu e você, nós iremos compor um grupo de profissionais que atuam em uma secretaria de educação de um município. E olha que interessante, essa secretaria, ela está visando algumas mudanças, ou seja, a implementação de um modelo didático moderno. Então, nós somos profissionais da área da educação que atuam nesta secretaria, essa secretaria que ela é localizada no centro de um município e ela é responsável por estruturar e dar suporte e auxílio a escolas de educação infantil e também dos anos iniciais e finais do ensino fundamental, escolas que atendem o ensino fundamental. E nós, enquanto grupo, estamos pensando na melhoria da educação daquele contexto e por isso nós estamos nos organizando a partir de estudos, de visitas, reflexões para organizar e estruturar um novo modelo didático pedagógico que irá auxiliar e ampliar as possibilidades de efetivação de uma educação de qualidade naquele espaço em que atuamos. Então, para isso, algumas questões se fazem necessárias. Vamos conhecê-las.
Ó, olha que interessante, nós temos aqui 3 questões que irão nos auxiliar, que irão direcionar as nossas análises. Então, a primeira delas, quais seriam os seus desafios? Quais são os nossos desafios neste momento de entender aquela realidade, de pensar sobre as concepções que ali se encontram nas escolas? Como poderia contribuir para identificar as tendências e caracterizá-las? O que cada tendência tem a oferecer para responder às necessidades pedagógicas atuais? Olha que interessante esta 4ª pergunta. A escolha de uma tendência, ela é consciente? Quando o professor, ele organiza o trabalho pedagógico, ele organiza o seu planejamento, a forma como ele vai socializar os conhecimentos com os alunos, é consciente a concepção que está por detrás de todo o seu trabalho? É isso. Esta questão, ela vai ser a nossa palavra-chave sobre a nossa aula. Eu quero que você pense em relação à necessidade efetiva do professor ter consciência da escolha da teoria ou da tendência que irá subsidiar a sua prática. Isso é muito importante. Então, essa questão ela também irá nos direcionar. Aluno, este é o momento de pensarmos a nossa aula, do modo como ela está estruturada. Você terá acesso a um vídeo e eu volto em seguida para conhecermos juntos a nossa primeira situação-problema. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações-problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Caro aluno, agora vamos conhecer a nossa situação, problema 1. Então, nós estamos vivenciando o contexto da Secretaria de Educação, que está visando a construção de um novo modelo didático para a realidade que ela atua. Então, você é parte da equipe que está estudando e visitando escolas para compreender os modelos educacionais. E aqui nós temos algumas questões para direcionar as nossas análises nesta primeira situação-problema. A primeira delas, você saberia dizer que práticas seriam essas, as práticas que nós vamos encontrar nas escolas? Que tipo de pedagogia, dentro das tendências pedagógicas liberais, elas se caracterizam? Por que elas ainda são tão presentes na nossa escola, na nossa realidade brasileira? Então, nós, enquanto equipe, já realizamos uma discussão inicial na secretaria, já traçamos juntos algumas metas para serem atingidas e agora estamos visitando as escolas, fazendo análises, estudos sobre aquelas realidades, para extrair daquele contexto quais são as tendências que estão subsidiando o trabalho dos docentes. E nesta primeira situação-problema, a nossa análise será sobre as tendências liberais. Mas para começarmos a nossa problematização, eu tenho uma citação do professor Saviani para ler junto com você. Aluno, aqui nós temos o segundo professor Dermival Saviani, eu já indico ele para você como um autor de referência. Ele é professor da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp,
E ele tem, assim, inúmeras contribuições para nossa área, ele já escreveu vários livros, também temos textos do professor Saviani, artigos científicos que a gente encontra no Cielo. Se você digitar no Google, você vai encontrar esses textos. Ele tem um livro chamado Escola e Democracia, ele tem um livro chamado Pedagogia Histórico-Crítica, também tem livros voltados à política, então vale a pena você, para ampliar os seus conhecimentos na nossa área, vale a pena você fazer a leitura dos estudos do professor Saviani. E ele coloca o seguinte: por ideias pedagógicas, entendo as ideias educacionais. Não em si mesmas, mas na forma como encarnam o movimento real da educação, orientando e, mais do que isso, constituindo a própria substância da prática pedagógica, ou seja, esse movimento que faz a construção, a elaboração dessa prática pedagógica. Eu gosto muito dessa citação porque ela nos faz pensar que a educação é algo dialético. O que é dialético? Está em constante movimento e transformação. Então, se a gente olhar historicamente a forma como a nossa educação brasileira foi se construindo, a gente vai vendo as mudanças, a gente vai vendo as interferências de outros aspectos. E isso, aluno, esse movimento, ele é importante porque é a possibilidade de transformação da realidade que nós temos. Uma outra questão que eu acho bem interessante quando pensamos essa citação é a articulação teoria e prática. Eu vou bater muito nessa tecla com você, nessa disciplina. Eu quero que você saia da disciplina de didática pensando em teoria e prática como uma unidade. O que é uma unidade? É algo que está tão entrelaçado que a gente não consegue fazer distinção de uma coisa ou outra. Pense comigo, o que é uma teoria? São estudos, são conhecimentos produzidos historicamente pela humanidade. Então, uma teoria, ela só aconteceu porque algo na realidade instigou algum pesquisador, algum teórico. Então, ele olhou para aquilo na realidade, ele problematizou e ele foi para o conhecimento científico para refletir e assim nasce uma teoria. Então, a teoria sem a prática, sem a realidade, ela não tem função, ela não tem finalidade. E uma prática sem teoria, ela é rasa, ela é vazia. Toda a nossa prática enquanto professores deve ser construída com base numa teoria. Às vezes de forma muito implícita ou explícita. E por isso que eu grifei bastante aquela última questão da nossa situação geradora de aprendizagem. É consciente as concepções que estão dentro da escola, que os professores estão adotando? Porque a nossa prática, ela tem que estar fundamentada em uma teoria sólida, em uma teoria que vai vir de encontro com os objetivos educativos que foram traçados para os nossos alunos e para aquela realidade escolar. Então, nunca se esqueça de que teoria e prática são aspectos que não se separam, eles estão intimamente interligados. E, aluno, agora nós vamos pensar sobre as tendências de cunho liberal. Nós temos tendências liberais, temos também tendências progressistas. Quais são a diferença entre estas tendências, estes diferentes grupos? As tendências liberais, elas têm uma finalidade específica, que é a manutenção da ordem social vigente. Então, como eu já discuti com você no início desta aula, a escola, ela reflete os aspectos sociais, políticos, econômicos da nossa sociedade. E nós vivemos, na nossa realidade brasileira, em uma sociedade capitalista, que tem interesses antagônicos. Então, nós temos diferentes classes sociais. Nós temos a classe burguesa, a elite, que também nós podemos compreender, segundo alguns teóricos, como o grupo que detém os meios de produção, e o acúmulo dessa produção. E nós temos a classe trabalhadora, tudo bem? E essas classes, elas têm interesses antagônicos. E nós temos um projeto de sociedade.
dentro da perspectiva liberal. Qual que é esse projeto? A manutenção da sociedade, do modo como ela se encontra, ou seja, uma classe que detém os meios de produção e a outra classe que vende a sua força de trabalho para poder sobreviver. Tudo bem? Então, pense sobre esses aspectos, porque eles estão intimamente vinculados às tendências que eu irei apresentar para você e que nós iremos estudar neste momento. E nós vamos iniciar a partir da tendência tradicional. Então, eu trago um esquema para ficar bem nítido para você o papel dos diferentes sujeitos nesta tendência. O professor, na perspectiva tradicional, ele é compreendido como centro do processo e o aluno, ele é um sujeito passivo. Na nossa aula anterior, a gente verificou que aspectos da tendência tradicional, elas vêm desde o momento da colonização, que é a educação jesuítica, né? Então, aqueles religiosos que vieram de Portugal, a forma como eles, de forma impositiva, colocavam o conhecimento e a cultura deles, sem considerar os conhecimentos e saberes dos nativos que aqui se encontravam. Então, a tendência tradicional, o professor, ele é compreendido como dono do conhecimento. Então, ele tem todo o conhecimento e a verdade. Por isso que algumas características é a autoridade, a hierarquia, visto que ele é o ser, ele é o indivíduo que é o centro de todo o processo educativo. Já o aluno, ele é compreendido como um depósito, como pontua o professor Paulo Freire na educação bancária. Então, de forma passiva, sem problematização, sem questionamento, sem criticidade, esse aluno, ele vai apenas assimilando aquele conhecimento que é transmitido pelo professor, para depois ele reproduzir o mesmo na sua realidade. E por isso eu trago uma citação e uma charge para analisarmos. Então, segundo os autores do nosso livro, nesta concepção, o homem, ele só se humaniza a partir das informações recebidas passivamente. Por favor, se atente a esta palavra. Eu quero que você, por gentileza, escreva no seu livro, no seu caderno, no seu notebook, porque ela vai fazer diferença. Nós temos outras tendências que a pessoa também se humaniza pelo conhecimento, mas na tradicional isso acontece de forma passiva, tudo bem? Aqui é uma característica da tendência tradicional. Então, nessa concepção, o homem se humaniza a partir das informações recebidas passivamente da geração anterior e só então poderá se tornar um transmissor, reproduzir, né, essas informações. Por isso, cabe ao professor ensinar e o aluno aprender. Vamos, por gentileza, analisar essa charge. É bem interessante a gente verificar cada um desses aspectos, porque elas nos diz muito. Então, primeiramente, o professor. Você pode observar que ele é maior do que os alunos. Então, é essa questão da hierarquia, da autoridade, do poder, ele sendo o centro deste processo. Nós podemos observar que ele é representado pela boca, porque só ele tem voz ativa nos processos educativos, na pedagogia tradicional. Os alunos, eles são todos iguais. Por quê? A singularidade dos indivíduos não são respeitadas nessa perspectiva. E ele é representado pela orelha, ou seja, ele só escuta esse conhecimento que é depositado. E um outro aspecto que me chama muita atenção é: olha a posição da mão desse professor, essa questão de autoridade, essa questão do domínio, do poder. Então, o conhecimento, ele é passado para o aluno como uma imposição mesmo, como uma verdade absoluta que não pode ser questionada. O conhecimento científico, ele tem que ser refletido. Nós, na escola, na universidade, produzimos saber. Às vezes, dentro de uma sala de aula, você está socializando um conhecimento com o seu aluno e você, às vezes, nem pensou sobre algum aspecto. Um questionamento dele, uma problematização, te faz refletir sobre tantas outras coisas e você vai investigar e você vai aprender muito mais sobre aquilo. Aqui na pedagogia tradicional, isso não é permitido, porque o professor, ele só vai transmitir esse conhecimento de forma muito passiva, muito superficial, e esse aluno, ele não tem a possibilidade, ele não tem voz ativa neste processo.
Então, veja, se a gente articula essa tendência com os interesses da perspectiva liberal, vem de encontro. Se a gente forma um sujeito que não critica, ele vai se conformar com a realidade dele e a mudança não vai acontecer. Então, eu quero que você já faça esses vínculos entre as características das tendências e o projeto de sociedade que o seu grupo coloca. Agora, vamos ver outros aspectos sobre a tendência tradicional. Nós temos aqui, aluno, qual que é a metodologia, né, principal na perspectiva tradicional? É por aula expositiva. Então, o professor, ele sempre falando nesta aula. Todos nós, né, a maioria de nós, eu sempre faço uma retomada das minhas memórias escolares e eu me lembro dos meus professores. Muitos deles, eles só davam aula pra gente a partir da lousa, aula expositiva, escrevia. Eu lembro, tem uma parte que marcou muito a minha vida escolar. Eu estava nos primeiros anos do ensino fundamental e nós tínhamos que copiar muito rápido a matéria, porque a professora passava toda a matéria. Eu lembro que ela colocava um texto e escrevia todo ele na lousa e assim, quem não copiava rápido perdia o conteúdo. Então, isso é muito forte na perspectiva tradicional. As singularidades, elas não são respeitadas. Eu tinha colegas que tinham mais dificuldade, menos dificuldade. Então, muitas das vezes, eu tinha colegas que não conseguiam aprender porque era fechadinha a metodologia, não tinha outras possibilidades de socialização do conhecimento naquela perspectiva. Você pode perguntar, professora, então eu nunca vou trabalhar com aula expositiva? Não, não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando especificamente da aula expositiva, mas da concepção que está por detrás dela. Eu posso trabalhar com uma concepção crítica e, em algumas vezes, trabalhar com uma aula expositiva, mas ela não pode ser todo o processo, toda a minha metodologia. Se eu estou analisando na sala de aula que os meus alunos não estão aprendendo, eu tenho que refletir sobre outras estratégias e métodos para que aquele conhecimento ele chegue ao nosso aluno, ele se aproprie daquele saber. Então, na perspectiva tradicional, em muitos dos casos, esta é a única metodologia utilizada. E aí o aluno tem que decorar, tem que memorizar. E nós sabemos que desta forma, a pessoa, ela não vai aprender de fato aquele conhecimento. Às vezes ela decora, memoriza para fazer uma prova, mas passa ali alguns meses, ela nem lembra mais daquele saber. E este não deve ser a finalidade de aprendermos. Nós temos que nos apropriar desse conhecimento para ele fazer parte da nossa vida e da nossa prática social. Dando continuidade, agora nós iremos conhecer alguns aspectos sobre a escola nova. Nós temos as tendências, né, renovadas, temos a progressivista e a não diretiva. Aluno, eu sempre vou te indicar escrever, né, as tendências, colocar as suas características. Isso vai te ajudar muito nos estudos na disciplina e, claro, na sua futura prática. E se atente ao nome, tem nomes que são muito parecidos. Nós temos a progressivista, nós temos a perspectiva progressista. Então, também tem essa atenção sobre a distinção das nomenclaturas. Então, na progressivista, as atividades práticas eram vistas a partir da ação do aluno. E na não diretiva, o foco central era a formação de atitudes e o professor ele tem um papel preponderante nesta ação. Então, aqui a gente já vê uma outra roupagem de educação e o aluno sendo colocado como centro do processo. Aí você pode se perguntar, se essas tendências, elas se diferem da tradicional, por que elas são de cunho liberal? Você pode estar se perguntando, professora, mas se já está olhando para o aluno, se, por exemplo, a progressivista tem muita questão da pesquisa, da experimentação, da análise, da investigação, a não diretiva, a questão da autoformação, da atitude, o professor, ele conduzindo este processo e olhando para o interesse das crianças, dos alunos. Então, já tem um outro olhar, se a gente compara com a tradicional. Mas ela ainda se encontra no grupo das tendências liberais pelo fato dela não ter a finalidade na transformação social. Ou seja, ela não foi pensada para a mudança da realidade. Ela não foi pensada para a mudança dessa estrutura social que nós temos.
estas características que já consideram o aluno são frutos, né, das discussões, principalmente da década de 1930, com a Escola Nova, teve ali o material sobre os pioneiros da Escola Nova, que foi assinado por inúmeros educadores, a influência das discussões sobre a educação da Europa. Então, sim, nós tivemos uma roupagem diferente em relação aos processos educativos, mas a finalidade não foi transformar essa sociedade, por isso que ela se encontra nas tendências de cunho liberal. E agora, nós vamos conhecer a última tendência que compõe este grupo, que é a tecnicista, que, ao meu ver, é uma das tendências que mais descreve os interesses da perspectiva liberal. Então, o foco é na industrialização e preparação de mão de obra para o trabalho. E eu quero fazer análise com você dessa charge. A escola aqui, ela parece uma fábrica. Você concorda comigo? E os alunos, eles saem da escola em caixinhas, né, representando um produto e essa pista, que é a produção. Então, o movimento da produção. Essa tendência, ela teve muita influência, se a gente pensar em uma perspectiva histórica, no momento que nós estávamos vivendo no nosso país, que era a questão da ditadura, do incentivo e potencialização da industrialização e do capitalismo, né, o desenvolvimento da sociedade brasileira capitalista. E como que era organizado? Então, o aluno, né, a classe trabalhadora, tinha um tipo de escola e de processos educativos e a elite outra, tudo bem? Para a classe trabalhadora, o que era necessário eram conhecimentos extremamente básicos, muito técnicos, para que ele fosse inserido no mercado de trabalho, na indústria mesmo, na produção, na fábrica, para produzir os materiais, os produtos necessários para importação, exportação. Então, esse era o objetivo. Esse era o projeto de escola que se tinha. E o professor, ele era compreendido em todo esse processo como um programador. Então, ele tinha que programar o ensino para que essa pessoa ela tivesse o acesso a esses conhecimentos muito básicos para serem inseridos no mercado de trabalho. Então, a gente vê aqui uma educação extremamente fragmentada, uma educação superficial e uma educação que não possibilitava para o sujeito uma análise crítica da realidade. Então, ele tinha que se conformar com aquela situação. Ele tinha apenas que trabalhar e ter acesso àquele saber para poder ter a sua subsistência, ou seja, o básico para sobreviver. E eu quero fazer a leitura de uma citação do professor Saviani, me acompanhe. Então, o professor Saviani, ele coloca o seguinte, né, que a perspectiva tecnicista, ela advoga a reordenação do processo educativo de maneira que o torne objetivo e operacional, de modo semelhante ao que aconteceu no trabalho fabril. Por isso que eu trago essa analogia entre escola e fábrica na charge. Pertence à objetivação do trabalho pedagógico. Então, pensar de forma muito objetiva esse trabalho pedagógico para que esse sujeito tivesse apenas o acesso a esses conhecimentos muito básicos. E a gente verifica aqui, né, o quanto é forte essa necessidade da perspectiva liberal de manutenção da sociedade, das desigualdades. Porque o indivíduo, ele ia para a fábrica e ele não se enxergava, teóricos colocam isso, o trabalho, ele era como se fosse considerado um apêndice da máquina. Então, o trabalho, qual é a finalidade do trabalho? O trabalho ele tem que dar dignidade, nós devemos que atribuir sentido ao nosso trabalho, ele tem que ser parte da nossa vida, mas assim, parte de uma forma que nos faça ter vontade de viver, que aquilo faça tanto sentido, que nos constitui mesmo. E esse trabalho explorado, ele não é visto dessa forma. Teóricos falam que o trabalho, nessa perspectiva capitalista, o indivíduo ele só consegue pensar na vida após o trabalho. Então, é fora do trabalho que ele se entende como um ser que ele vive.
E dessa forma não deve acontecer. As pessoas, elas têm que ser preparadas para o mercado de trabalho? Sim, elas devem. A gente vai para a escola para se apropriar de conhecimentos para trabalhar. No entanto, esse trabalho tem que trazer esse sentido para a vida. E na perspectiva tecnicista, não era assim que era vista. Era uma educação muito fragmentada e superficial. Então, agora vamos resolver a nossa SP1. Então, lembre-se que nós estamos na realidade de visitar as escolas, de analisar quais são as concepções que estão implicadas no trabalho dos professores. E por meio dos conhecimentos sobre as diferentes tendências de cunho liberal, é necessário sempre olhar para essas realidades. Porque lembra-se que eu disse para você, será que está sendo abordado de forma consciente as concepções que estão subsidiando os trabalhos? Então, por isso que a gente tem que olhar para as escolas. E a gente verificou a presença dessas tendências nas práticas pedagógicas na atualidade. E aí eu faço um questionamento, te pergunto, quero que você reflita comigo. Apesar de tantas discussões, de tantas análises, de tantas lutas, né, para pensarmos uma educação efetivamente democrática, justa, por que ainda nós temos práticas tradicionais, por exemplo, dentro das nossas escolas? Eu estava na educação básica, até 15 anos atrás eu estava na educação básica. E todo o meu percurso, quando eu olho, quando eu analiso, tirando alguns professores, eu fui formada na educação básica a partir da tendência tradicional. E eu só quebrei, eu só refleti de forma crítica sobre isso quando eu entrei na universidade. Até então, quando eu estava na educação básica, eu não tinha discussões, eu não percebia aquilo. Mas hoje, por meio dos conhecimentos científicos, por meio dos meus estudos na graduação, no mestrado e agora no doutorado, isso fica muito claro para mim. E eu também reflito sobre que professor eu quero ser, para quais profissionais eu quero formar. Então, aluno, por isso que eu quero que você sempre reflita sobre aquela última questão da situação geradora. Os professores, eles estão conscientes das concepções que estão perpassando as suas práticas? Eu quero que você seja um professor consciente. Quero que você pense o seu planejamento daqui a alguns anos e reflita. Não, esta é a concepção que vem de encontro com o aluno que eu quero formar e a escola que eu quero construir. Então, a gente tem que conhecer todos os lados e todas as tendências para fazer essa seleção. Tudo bem? Então, essa é a nossa situação problema 1. Você terá acesso a um vídeo e eu volto para conhecermos a SP2. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Então, juntos já estudamos, discutimos as tendências de cunho liberal. Agora vamos conhecer novas tendências e para isso vamos estudar a nossa SP2. Olha que interessante, aluno. Nós já passamos por algumas escolas, já realizamos alguns estudos, verificamos que ainda na atualidade, sim, se encontram tendências de cunho liberal nas escolas, mas nós temos uma nova realidade a partir de outras visitas a instituições no nosso município. Então, a gente verificou que em uma escola visitada, nós observamos um contexto diferente, visto que a equipe teve contato com professores que procuram adequar o material à realidade social dos alunos. E a nossa questão, que vai nortear as nossas análises, é a seguinte: quais são as principais contribuições desses professores para a realidade municipal? Então, veja comigo, se nós estamos pensando na construção de um modelo didático pedagógico diferente, que vai, de fato, auxiliar na efetivação do ensino, esta realidade
de professores que estão estudando, que estão considerando o contexto de seus alunos para organizar o trabalho pedagógico, com certeza irá contribuir para esta construção coletiva da secretaria. Então, nós iremos, neste momento, conhecer as tendências que trazem essa contribuição para que juntos possamos pensar nas possibilidades de elaboração deste modelo. Então, vamos problematizar esta SP2. Eu começo discutindo com você as tendências progressistas neste momento. Então, elas trazem a questão da formação do indivíduo para o exercício do papel social. Olha que interessante, já é uma outra vertente ao compararmos com a liberal. E por que isso aconteceu? Porque teve todo um processo de redemocratização. Então, surgiram movimentos com ideias pedagógicas contra-hegemônicas, ou seja, criticando e problematizando o que estava posto naquele momento da nossa educação. Então, acreditava-se que a educação ela poderia transformar a sociedade e não apenas reproduzi-la, mantendo o status quo vigente. Aqui, aluno, para te auxiliar nos teus estudos, escreva por gentileza, transformar a sociedade Isso daqui é chave quando nós pensamos nas tendências progressistas. Elas têm uma outra visão. Elas observam que a educação é o caminho para a gente transformar essa situação, essas desigualdades que nós encontramos dentro da nossa realidade. Veja comigo, dentro da sociedade capitalista tem muito um discurso meritocrático, que muitas das vezes nós incorporamos esse discurso, ou seja, as elites elas estão no poder, elas detêm a riqueza porque elas lutaram, porque elas trabalharam. Nós todos trabalhamos, nós todos lutamos, porque em alguns casos, muitos têm tanto e outros não têm praticamente nada. Nós ainda temos pessoas na linha da pobreza. Então, isso tem que ser problematizado. É isso que essas tendências fazem. Ela problematiza a sociedade e ela vê que é o povo organizado, por meio do ensino, por meio da educação, que a realidade pode ser modificada. Então, aqui está o coração das tendências progressistas. Cada uma das tendências tem suas especificidades, mas a finalidade é a mesma: transformar a educação. E por que o processo de redemocratização? Se a gente faz uma análise histórica da nossa educação brasileira, as décadas de 80 e 90 são marcadas por discussões que propiciaram a questão da universalização do acesso à educação. Quando a gente faz uma análise no censo do IBGE, dos diferentes anos, 90, 2000, 2010, a gente vê, assim, principalmente em 90, o quanto era alto os índices de analfabetismo na nossa realidade. Eu fiz uma pesquisa essa semana para estudar e pensar sobre esses aspectos. Na década de 90, se eu não me engano, mais de 20% da população era analfabeta. Isso são dados graves, são dados altos. Sim, isso foi decaindo, né? Na realidade atual, a gente não tem esse percentual tão alto, mas ainda temos pessoas nessa situação. E por isso que essas tendências, elas vêm para contrapor aquela realidade, para falar o que está posto não está possibilitando o acesso ao saber por todos. Então, vamos rever o modo de socializar o conhecimento. Vamos rever a forma como a nossa escola está estruturada. E agora, vamos conhecer a primeira tendência progressista, que é a educação libertadora, que tem por precursor, pioneiro, o professor Paulo Freire. Aluno, se você pesquisar, você consegue encontrar textos, livros do professor Paulo Freire. Ele é uma referência na educação popular no Brasil e no mundo. É importante a gente saber que as maiores universidades do mundo estudam e leem as obras do professor Paulo Freire. E para este teórico e para essa tendência, a educação, ela perpassa pela formação dos nossos alunos. E ela tem a sua gênese na educação não formal. E a tendência libertadora vê o ensino, a educação como um ato político.
tudo bem? Então, ela é também considerada educação popular, por quê? Porque, segundo essa perspectiva, o conhecimento do povo deve ser considerado nos processos educativos, a realidade do sujeito, aonde ele está inserido, fazer com que essa pessoa ela reflita sobre o seu papel, sobre a sociedade e as práticas que ela irá realizar neste contexto. O professor Paulo Freire, ele coloca, né, nessa perspectiva que a educação é um ato político, porque é por meio do olhar em relação ao conhecimento e à realidade, a partir de temas geradores que os alunos vão ter dentro da escola, que eles vão conseguir se ver e ver o mundo e o outro neste processo. Então, tem uma frase dele que é clássica, que nós nos humanizamos, que nós nos apropriamos de conhecimentos uns com os outros, mediados pelo mundo. Ninguém aprende sozinho, né? Ninguém educa a si mesmo, ele fala assim. Mas nessa construção com o outro, mediado pelo mundo. E a questão da educação ser um ato político é porque em todos os conhecimentos que são adquiridos, o aluno ele tem que problematizar. Dentro dos estudos do professor Paulo Freire, tem um clássico que ele fala, Eva viu a uva. Por exemplo, é uma frase que a gente pode pensar na alfabetização. Então, Eva viu a uva. Ele fala que é muito mais do que ler, ou escutar, ou falar essa frase. Mas é pensar quem que é a Eva no contexto social. E essa uva, ela foi produzida por quem? Quem detém os meios de produção? Observe, de uma frase muito simples, eu posso fazer uma análise social gigantesca. Então, é isso que a proposta da educação libertadora vem nos colocar. A questão de considerar o contexto do aluno. Essa perspectiva contribui muito para a educação de jovens e adultos. Não tem como discutir EJA sem considerar as contribuições da perspectiva libertadora e do professor Paulo Freire. Então, ele colocava sempre que a educação desse público deveria partir da realidade desse indivíduo. Então, se o aluno, por exemplo, um adulto que está ali estudando, ele trabalha o dia inteiro, depois ele vai para a escola para estudar, a gente pode utilizar aspectos do seu trabalho para discutir os processos de alfabetização. Então, um exemplo, que também é um clássico. O trabalhador, o aluno, ele é um pedreiro. Quais são as ferramentas que fazem parte da vida daquele indivíduo? Então, nós temos ali o martelo, nós temos o tijolo, nós temos ali o cimento. A gente pode partir destas palavras do contexto do aluno para começar os processos de alfabetização. E muito mais do que isso, a gente pode fazer esse aluno instigar, na verdade, nós enquanto professores, por isso que a relação professor e aluno é por meio do diálogo. A gente pode instigar esse aluno sobre o seu papel, sobre o seu trabalho, se ele gostaria de fazer um outro trabalho, por que ele não teve outras oportunidades. Então, assim, os processos de educação, além do conhecimento que ele vai adquirir, faz esse sujeito enxergar a vida e o mundo a partir de outro prisma. Então, por isso que traz tantas contribuições e por isso que esta tendência se encontra no grupo das perspectivas progressistas. Agora, vamos conhecer outra tendência, que tem, às vezes, até um nome parecido com a anterior, mas tem aspectos específicos, que é a libertária. Então, olha que interessante. Na libertária, a perspectiva, ela enxerga na educação a possibilidade de transformação. E a escola, ela deve se organizar em grupos de gestores. Então, não tem a centralização do poder em um ou dois indivíduos, mas é o coletivo pensando junto as possibilidades dos processos de ensino e também de aprendizagem. E se a gente pensar no papel dos conteúdos escolares, ele é produzido a partir das necessidades e dos interesses do grupo assistido, ou seja, do grupo que compõe essa perspectiva, e não imposto por outros grupos. Lembra-se que eu disse em outras tendências de cunho liberal que nós tínhamos uma educação para a classe trabalhadora e outra educação para a elite, e o conhecimento que tinha que ser socializado para a classe trabalhadora vinha como uma imposição, né? Então, outros grupos escolhiam os conhecimentos, aqueles saberes muito fragmentados, muito técnicos, que iriam só instrumentalizar o sujeito para trabalhar na fábrica, para ir para a indústria. Nessa perspectiva, não é assim que acontece. Um
primeiro aspecto, a perspectiva libertária tem uma consciência de classe. Então, o conceito de classe é muito forte. Essa classe trabalhadora, ela se enxerga, ela vê as contradições da sociedade e ela observa que, por meio da educação, a luta pode acontecer para que mudanças se efetivem. Ela também tem como suporte a perspectiva anarquista, que tem como finalidade, né, exterminar com essa questão de poder centralizado, de dominação, de autoritarismo. Na perspectiva anarquista, é o coletivo, é o grupo pensando junto as possibilidades e as necessidades desta sociedade. Então, por isso que é muito forte a questão da organização destes grupos e a gestão da escola na mão de todos, numa perspectiva bem democrática, são as contribuições desta tendência libertária. E o conhecimento, ele vai sendo selecionado a partir das necessidades do grupo. Então, o que o grupo necessita para poder se instrumentalizar e lutar contra as desigualdades? São alguns conhecimentos e é eles que vão escolher, não mais sendo aquela imposição de saberes de um outro grupo que tem outros interesses. Dando continuidade a essas análises, me acompanhe. Então, aqui eu trago para você. As tendências progressistas, elas podem ser divididas em dois grupos. Nós já estudamos o primeiro, que são os saberes populares, como a gente observou na tendência libertadora, e a autonomia das organizações, como a gente verificou agora na perspectiva libertária. E nós temos um outro grupo, que na verdade é uma tendência, que é a educação escolar por meio do acesso das camadas populares ao saber sistematizado. Então, é uma coisa que eu sempre vou falar com você. As tendências progressistas, elas têm sim as suas diferenças, mas a finalidade é a mesma. Cada um com um caminho, mas todas têm como ponto de chegada a construção de uma sociedade justa, igualitária, democrática. Tudo bem? E agora vamos conhecer a pedagogia crítico-social dos conteúdos. Então, aqui nós podemos observar o coração, né, a finalidade central é essa priorização do conhecimento científico. E o rompimento das desigualdades sociais ocorre quando a classe trabalhadora se apropria do conhecimento científico, artístico e cultural. Você se lembra que na nossa SP1 eu frisei bastante na pedagogia tradicional a palavra passivo, passivamente? Que eu li assim, que naquela perspectiva as pessoas elas se humanizavam a partir de informações, né, de conhecimentos de forma passiva. Então, na perspectiva crítico-social dos conteúdos, as pessoas também se humanizam por meio do conhecimento, mas de forma crítica. Então, aqui a gente já vê a grande diferença entre essas tendências. Na perspectiva crítico-social dos conteúdos, todos os alunos, a classe trabalhadora, ela tem o direito de se apropriar de todo o legado humano construído historicamente. Ou seja, todo o conhecimento científico, artístico, literário, cultural, ele tem que se apropriar de tudo que é humano, de tudo que foi construído, de forma crítica e reflexiva, para poder atuar na sociedade. Então, aqui está as características da perspectiva. O nome já fala tudo, crítico, social. Então, essa criticidade sobre a sociedade a partir dos conteúdos. Tudo bem? E eu gosto muito de pensar que a classe trabalhadora, ela necessita se apropriar desse conhecimento para poder lutar. Tem um livro do professor Demival Saviani, que fala, acho que chama Tempo da História, História do Tempo. Eu vou trazer o nome certinho na próxima aula para você. E tem um capítulo que ele discute a perspectiva da pedagogia histórico-cultural. E ele fala o seguinte, que é por meio, quando a classe trabalhadora, ela se apropria do conhecimento que a elite possui, ela consegue lutar, ela consegue reivindicar os seus direitos. Então, por quê? A gente tem que sempre se questionar por que para um grupo não é viável que todos tenham acesso ao conhecimento, que todos tenham acesso ao saber de forma crítica. Então, nós, enquanto professores, também temos que fazer essas perguntas e essas reflexões. Dando continuidade, então, o conhecimento ele deve ser contextualizado e os alunos devem atribuir sentido ao mesmo por meio da realidade. O professor ele deve socializar, por isso que eu uso a palavra socializar e não transmitir.
ele deve socializar os conhecimentos científicos com os alunos. E aqui é a grande característica da perspectiva crítico-social dos conteúdos, o olhar crítico para a realidade. Então, como que acontece isso? O aluno, nesta perspectiva, primeira coisa que ele faz, né? O professor, ele vai conduzir, o professor, sim, ele tem o domínio do conhecimento, mas ele vê no aluno um ator principal do processo também. Ele considera o aluno, ele considera o olhar crítico, a problematização que esse aluno faz do conhecimento. Isso é fundamental. Então, o aluno, né, o professor, ele media, ele orienta o aluno a olhar a realidade. Então, ele vai problematizar aquela realidade, depois ele vai para o conhecimento científico tentar buscar explicações sobre aquilo que ele verificou. E depois ele volta novamente à realidade, agora com o olho, né, um óculos do conhecimento, e vai analisar, interpretar, e aquilo vai fazer sentido para ele. Então, observe esse movimento dialético. O aluno que olhou a primeira vez a realidade não é o mesmo aluno que está interpretando a mesma depois da análise por meio do conhecimento. Então, por isso que essa dialética, o sujeito ele vai se transformando. E quando o conhecimento ele traz sentido e significado para a pessoa, aquilo vai fazer parte dela. Ela não vai esquecer aquele saber. Então, olha a diferença dessa perspectiva com uma perspectiva que só decora, que só memoriza. É uma outra possibilidade de educação. Tudo bem? Dando continuidade para finalizarmos essa SP. Então, eu coloco novamente com você que o ponto em comum entre as perspectivas libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos é a transformação social por meio da educação. A partir da educação, o sujeito, ele se constitui, ele se humaniza, ele olha a realidade com outros olhos e ele transforma esta realidade. E lembre-se que a nossa SP, a gente verificou professores que estavam trabalhando de outra forma nas escolas, considerando a realidade dos alunos, aqui a gente vê o quanto essas tendências elas vão contribuindo para a atuação desses professores. E agora vamos resolver esta situação. Então, observar as tendências, né, que perpassam a prática dos docentes, realizar entre as perspectivas progressistas um paralelo, verificando suas influências no trabalho pedagógico. Também contribuições dessas perspectivas, elas vão nos auxiliar por meio desse estudo das tendências progressistas e da realidade desses professores, a gente vai conseguir pensar juntos em um novo modelo didático-pedagógico. Então, a gente fez na SP1 e na SP2 a visita e os estudos sobre as realidades e sobre as tendências. E agora, na nossa SP3, nós vamos pensar este novo modelo didático-pedagógico. Então, agora você vai ficar com o vídeo e eu volto para estudarmos a nossa última situação problema da aula 2. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Alunos, já estamos caminhando para o final da nossa aula, como passou rápido, já estamos na terceira situação problema, fechando essa realidade da Secretaria de Educação, agora é hora de voltar para a Secretaria com tanto conhecimento, com tanto estudo que a gente fez nas visitas, e vamos conhecer então este último desafio. Você, né, nós somos membros da Secretaria e estamos realizando esses estudos sobre as tendências e a realidade. Então, o nosso último desafio, enquanto membro do grupo de estudos, é auxiliar a nossa realidade de trabalho a adotar uma tendência ou criar um modelo híbrido, a fim de se adequar às suas necessidades. Então, o que é isso? É a gente pensar se o nosso modelo didático terá apenas uma tendência,
né, irá adotar apenas uma tendência, ou iremos construir um modelo híbrido, ou seja, a partir de várias características de diferentes tendências, nós iremos construir um novo modelo. Lembra-se que eu disse para você, tanto na aula 1 quanto no início dessa aula, que a didática, ela estuda os processos de ensino, então tudo que está vinculado à ação do professor, e também de aprendizagem, então a gente olhar para o nosso aluno, a gente olhar a forma como ele aprende, como ele se desenvolve, e isso também vai ser a base para a gente pensar que método escolher, que objetivo traçar, enfim. Então, esta última SP, nós iremos relembrar, retomar, até mesmo conhecer contribuições de teóricos, né, que trouxeram uma nova roupagem, que trouxeram muitos aspectos assim, positivos para pensarmos os processos de aprendizagem dos nossos alunos. Então, vamos começar essa problematização. E para a gente contextualizar a importância desses teóricos que nós iremos estudar, vale sempre a pena retomar a organização da nossa educação brasileira após o processo de democratização da escola. Então, o contexto da nossa LDB, né, da nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 96, que é a nossa LDB atual. Então, a gente vê em uma perspectiva histórica. A gente teve a Constituição de 88, que ali já coloca o direito à educação na escola pública. Nós temos também a Conferência Mundial de Educação para Todos na Tailândia, na década de 90, nos anos de 1990, e depois essa LDB, que é atual, que coloca essa questão do direito à educação. Nós temos os princípios da LDB e a contribuição destes teóricos. Então, a LDB, ela coloca tanto as questões relacionadas à educação básica, se a gente faz uma análise, né, um paralelo com a Constituição de 88, ali a gente tem a emenda constitucional que coloca a educação básica, então a idade obrigatória dos nossos alunos de 4 a 17 anos estarem na escola, então é direito de todos esses indivíduos estarem dentro dos espaços educativos e, claro, também tem que ser ofertado a educação de jovens e adultos para aqueles que não tiveram o acesso à educação na idade adequada. E agora a gente vai pensar em alguns teóricos, o que eles colocam sobre os processos de aprendizagem e desenvolvimento, para a gente pensar como a gente organiza e estrutura o trabalho dentro da sala de aula. Então, nós iremos iniciar pelo Piaget. Então, o Piaget, ele foi um biólogo, né, que trouxe inúmeras contribuições para a psicologia, estudos na psicologia, até mesmo na nossa educação. E ele coloca que a aprendizagem se dá por meio das descobertas das crianças. Então, a escola, nessa perspectiva, deve adequar as suas práticas aos estágios de desenvolvimento das crianças, propiciando situações que lhes favoreçam as descobertas possíveis dentro de sua faixa etária. Isso é muito legal, porque o Piaget, ele coloca que as fases, né, do desenvolvimento, os estágios, eles devem ser considerados nos processos educativos. Por isso que se a gente analisa a nossa educação, né, as diretrizes, agora a Base Nacional Comum Curricular, o modo como está estruturado o currículo, como deve ser, na verdade, estruturado o currículo, respeita a idade das crianças, a faixa e o momento de desenvolvimento que ela se encontra. Por quê? Porque a educação infantil, principalmente, ela é compreendida como a base da educação básica. Então, os conhecimentos, as habilidades que as crianças irão adquirir nessa etapa de ensino serão o suporte para toda a trajetória no processo de escolarização da mesma, tudo bem? Então, aqui a gente já vê o quanto teórico ele contribui para a gente pensar os trabalhos dentro da escola. Por isso que alguns conhecimentos são socializados quando as crianças estão na educação infantil, quando estão nos anos iniciais e assim por diante. Agora vamos conhecer o que o Vallon nos diz, né, as contribuições do Vallon. Ele coloca o seguinte: esse teórico ele defendia a educação integral da criança. Então, é posto nessa perspectiva a construção do eu para o Vallon. Essa construção ela vai depender do outro. Por isso, ele advoga uma pedagogia interacionista. A sua obra faz uma resistência contumaz aos métodos pedagógicos tradicionais
E por isso tem sido um desafio para muitas escolas, porque como a gente verificou, ainda na nossa realidade, nós temos muitas escolas, muitos docentes que trabalham em uma perspectiva tradicional. O Vallon, ele coloca muito essa questão da integridade da pessoa na sua formação integral, o sujeito se formar em sua totalidade. Por isso que alguns elementos são muito importantes nessa perspectiva, tais como o movimento, a inteligência, a afetividade e a construção do eu enquanto pessoa. Dessa forma, a gente vê a importância deste outro, deste meio social, para a constituição desse indivíduo e para os processos de aprendizagem do mesmo. Agora, vamos pensar nas contribuições do Vygotsky. Então, esse teórico coloca, né, o papel das relações sociais no processo de ensino e de aprendizagem. Então, toda relação, para ele, a aprendizagem mediada pelo outro, por meio da linguagem. Esta, por sua vez, tem um papel fundamental para o desenvolvimento do ser humano, pois é justamente nas interações que a linguagem ela vai se despontar. O Vygotsky, ele é um teórico, né, que organizou, que estabeleceu a psicologia histórico-cultural. Ele tem, assim, traz inúmeras contribuições para a educação. A sua perspectiva é materialista, né? Então, ele teve como base teórica o materialismo histórico e dialético, por isso que ele fez a análise da sociedade, ele compreende a questão das relações sociais estabelecidas e o quanto essas relações elas nos constituem e elas impactam a formação do indivíduo. Então, para o Vygotsky, a gente se humaniza a partir da apropriação da cultura e da relação com o outro. Por isso que ele coloca tão fortemente o papel deste outro, o papel do contexto social. Nessa perspectiva, a gente verifica que todas as pessoas elas têm totais condições de aprendizagem, desde que o meio social oportunize o acesso ao conhecimento para esses indivíduos. Tudo bem? Então, ele coloca a questão dos instrumentos mediadores, da mediação, a questão da zona de desenvolvimento proximal e o quanto tudo isso nos auxilia, enquanto professores, para pensar a forma de organizar a nossa educação, a nossa aula, o nosso ensino, porque o ensino ele é uma atividade intencional, tudo bem? E deve ser planejada. E a gente faz essa seleção dos instrumentos mediadores fundamentais para que os nossos alunos se apropriem do conhecimento e da cultura. E, por fim, nós iremos conhecer um outro teórico, o Ausubel. Ele coloca a questão dos conhecimentos prévios para a aprendizagem de novos conhecimentos e a educação ela deve considerar a história do aluno. Olha que interessante, olhar para a vida do aluno, olhar para o contexto em que ele está inserido. Então, o professor ele ganha um papel relevante neste processo, pois é quem deve propor situações que favoreçam o aprendizado dos educandos. Para este autor, o aluno não é uma tábua rasa, ou seja, ele vem do seu contexto, da sua família, da comunidade, com conhecimentos, né? E esses conhecimentos, eles devem ser considerados, a história de vida dele, o lugar em que ele vive, deve ser considerado no momento de se planejar, de se organizar a aula. Por isso que os conhecimentos prévios, eles vão perpassar todo o processo de aprendizagem dele. Tanto os conhecimentos que ele traz consigo, né, da sua realidade, quanto os conhecimentos que ele vai aprendendo e adquirindo dia a dia dentro da escola. E este teórico coloca muito a importância da aprendizagem significativa, ou seja, o aluno ele atribui sentido também à realidade por meio do conhecimento. Ele vai entender que os conhecimentos que ele está adquirindo serão fundamentais para que novos conhecimentos sejam apropriados. Tudo bem? E agora eu tenho uma questão para pensar com você. Então, a gente verificou as contribuições de números teóricos. E como que a gente faz para transformar uma teoria em um método? Então, se a gente está na realidade da Secretaria de Educação, vislumbrando naquele espaço a construção de um modelo didático-pedagógico efetivo, como que a gente faz? Olhando para essas contribuições, isso se transformar em um método. Eu, enquanto professor, enquanto professora, o que eu tenho que fazer dentro da sala de aula para pegar essa teoria que eu estou adquirindo aqui na universidade e colocá-la em prática?
Então, por meio, aluno, dessas características das perspectivas interacionistas, a gente pode organizar a nossa aula. Vou trazer aqui um exemplo para você. Vamos pensar que estamos trabalhando na educação infantil. E a gente viu as contribuições do último teórico, que coloca os conhecimentos prévios. Se a gente faz uma atividade, né, partindo o professor, ele fazendo um diagnóstico da realidade dos seus alunos, no lugar onde eles vivem, ele pode fazer uma roda de conversa, selecionar um livro literário adequado àquela faixa etária, que venha de encontro com a realidade daquelas crianças. Ele pode começar essa atividade de leitura a partir de perguntas para os alunos. Né? O que eles sabem sobre aquela temática, o que eles viram, o que tem na casa deles, o que tem nos lugares onde os espaços onde eles ocupam, que tem relação com aquela temática que está sendo discutida naquele livro, por exemplo. Olha você já fazendo um levantamento dos conhecimentos prévios. Outra questão que a gente pode pensar, o livro ele tem que ser adequado àquelas crianças. Então, se eu estou trabalhando com crianças de 3 anos, ele tem que ser adequado a esta faixa etária. Olha aqui as contribuições do Piaget. A questão dos instrumentos mediadores, então a escolha desse livro, a intenção para trabalhar com esse material, olha aqui o Vygotsky. Então, você observa que em uma atividade eu consigo trazer as contribuições de números teóricos em um método, em uma atividade em grupo, em uma roda de conversa, em que os alunos eles vão ali compartilhar experiências. Então, às vezes uma criança ouve o que a outra criança está falando, né? A gente pensa nessas crianças com 4, 5 anos, enfim, a educação infantil, que é o que a gente está pensando juntos agora, ela vai adquirindo conhecimentos. Às vezes ela não vivenciou aquilo, mas o fato do colega falar, ela vai aprender. Olha que o outro fazendo parte da nossa Constituição, da apropriação de conhecimento. Então, é isso que eu quero que você faça, esse exercício de sempre vincular toda a teoria à prática. Eu quero que você me escute, né? Que você dialogue comigo e pense junto comigo a prática que você vai realizar lá dentro da sala de aula. Tudo bem? E agora, vamos resolver essa SP. Então, as reflexões, né, sobre os paradigmas criados pelas ciências pedagógicas. Aqui nessa SP a gente faz uma retomada do todo. A necessidade de quebra de ideias pré-concebidas dos professores e a compreensão do contexto histórico para fazer pedagógico na atualidade. Se a gente pensa na construção na secretaria do modelo didático pedagógico, o primeiro ponto é a formação de professor. Então, a gente verificou nas visitas que muitos professores não têm consciência da concepção que está perpassando a sua prática. Por quê? A gente ainda tem professor em uma perspectiva muito tradicional. E como que a gente faz a quebra dessas concepções? É a partir da reflexão, é a partir do diálogo. É assim que esse professor ele vai refletir na sua ação, rever e pensar na possibilidade da adoção de novas perspectivas. E a gente tem que pensar também os problemas, as dificuldades que nós temos numa implementação assim. E um ponto final que para mim é o crucial. A construção desse modelo tem que ser feita de forma coletiva e democrática. Então, nós dentro da secretaria, nós iremos agora retornar à secretaria, levar essas discussões, pensar, fazer um esboço deste modelo e discutir o mesmo lá nas escolas, com os professores, pensando os desafios e as possibilidades do mesmo ser implementado na realidade. É no coletivo, de forma democrática, que a gente reflete e pensa as possibilidades. Tudo bem? Agora, aluno, a gente finalizou esta SP, estamos caminhando para os momentos finais da nossa segunda teleaula, mas eu ainda tenho uma questão para refletir com você. Você terá acesso a um vídeo e eu volto em seguida. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem.
Até mais! Já estamos finalizando a nossa segunda aula, mas antes eu tenho uma situação para você. Me acompanhe. Então, vamos pensar agora. Olha que interessante, você vai sair do lugar de professor e vamos nos colocar no lugar de gestores, de pedagogos que atuam na escola. Então, você é um gestor de uma escola municipal de ensino fundamental e reúne a equipe de professores para dialogar sobre as possibilidades, tudo bem? E melhorias pedagógicas por meio da didática utilizada na sala de aula. As concepções de educação, homem e sociedade que permeiam a ação dos profissionais deste espaço estão respaldadas na perspectiva crítica, ou seja, na perspectiva progressista, tudo bem? Que compreende a educação como a possibilidade de transformação social. Então, pode ser tanto a libertadora, a libertária ou a crítico social dos conteúdos. Com base nesta realidade, quais são as características dessa perspectiva que podem auxiliar você e a equipe neste momento de diálogo? Agora eu quero saber assim, o que ficou marcado para você na hora que a gente estudou as tendências progressistas. Eu quero que você mande, por gentileza, suas contribuições, colocando quais são as características. Então, se eu falo assim para você, aluno, o que te marcou nas tendências progressistas? Pode ser qualquer uma das três. Quais são as características delas? Eu quero saber o que você entendeu, se ainda tem dúvidas, deixa o momento de pensarmos isso, tudo bem? Vou dar alguns instantes e volto em seguida para finalizarmos a nossa segunda teleaula. Pessoal, estamos retomando. Quero agradecer aos nossos alunos que mandaram as suas perguntas. Então, a primeira vem da nossa aluna Thaisa. A Thaisa pergunta o seguinte para mim. Professora, né? Há uma tendência correta a se seguir? Durante as aulas que eu for ministrar, ela pode usar, né? Você pode usar um tipo de tendência específica a depender das necessidades impostas pela aula, ou se ela escolhe uma tendência, deverá adequar a aula conforme o modelo pedagógico. Eu gostei muito da pergunta da Thaisa, porque é o seguinte, aluno, a tendência, ela vai ser como se fosse um pano de fundo, entendeu? Quando a gente olha os objetivos, metodologia, a forma como a gente organiza a aula, ela vai nos dizer se aquela tendência, ela está ou não implicada naquela prática. O que eu te falo, Thaisa? A sua tendência, o que você irá adotar, deve estar de acordo com aquelas 3 perguntas que eu fiz desde o começo da nossa disciplina. Que aluno você quer formar? Que sociedade você quer construir? E que escola também você quer construir? É isso. Se eu, Natália, tenho... o meu objetivo é formar o meu aluno para a transformação social, as tendências que eu posso adotar são as progressistas. Se eu, Natália, tenho como finalidade manutenção da sociedade como ela está, eu vou adotar as tendências tradicionais, tudo bem? Então, é isso que eu quero que você pense. Que aluno você quer formar? Se você quer formar um aluno crítico, aí você vai adotar um tipo de perspectiva. Se você quer... né, manter a ordem social vigente é outro tipo de tendência. Então, ela vai implicar sobre a visão de mundo que o professor também tem, tá? Por isso que a gente não vê, teóricos já falam, não tem neutralidade no ato de educar, entendeu? Nós, enquanto professores, nossa profissão também é um ato político, tudo bem?
Uma segunda pergunta vem da aluna Anne. Ela perguntou se é a escola ou a Secretaria de Educação que escolhe a tendência pedagógica que os professores devem seguir. Essas discussões, aluno, pode ser feito dentro da secretaria ou dentro da escola. Numa perspectiva democrática, sempre é debatida as tendências, contribuições. Claro que o professor, ele tem autonomia no momento de organizar, de estruturar a sua aula, mas qual que é o papel da escola e até mesmo da secretaria, se a gente pensa essa realidade dessa situação problema? É refletir com os alunos, com os professores, é conscientizar esses professores, é juntos estudar, debater quais são as tendências que podem nos auxiliar, quais são os modelos que vão impulsionar a aprendizagem dos nossos alunos. Então, isso vai depender muito de realidade para realidade, mas se a gente pensar em uma perspectiva democrática, isso tem que ser debatido, isso tem que ser no coletivo. Então, professores, por isso que eu falei que a resolução desta SP, né, da situação geradora de aprendizagem, discute na secretaria, mas leva isso para as escolas. Os professores devem discutir, eles devem olhar, isso dá certo, isso não. Vamos pensar a partir dessa outra vertente e assim por diante, tudo bem? Então, aluno, nós já estamos finalizando a nossa aula de hoje, estamos à metade das nossas discussões na disciplina. Te desejo um excelente final de semana e te espero para a nossa aula 3 de didática. Até mais!